Numa escadaria gelada, uma menina doente fez um pedido impossível a um desconhecido: ser carregada até a mãe. Em troca, prometeu revelar um segredo, e o que ela disse partiu o coração do mecânico. Entre silêncios, febres e bilhetes escondidos, nasceu um laço mais forte que o sangue. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A tarde caía sobre São Paulo, com aquela pressa típica de outono. Quando o céu se tingindo de laranja, parece querer avisar que o frio está chegando, de vez. Gabriel Mendes limpava as mãos em um pano já encardido de graxa, enquanto atravessava o portão do condomínio Mirante das Acácias, na zona oeste da cidade. Acabara de entregar um Corolla prata que havia consertado para um dos moradores do prédio, um daqueles trabalhos rápidos que rendem bem e ajudam a complementar o orçamento no final do mês. A oficina mecânica que ele tocava com o cunhado no bairro de Pinheiros mal dava para pagar as contas, mas Gabriel nunca reclamava. Tinha 36 anos, mãos calejadas de tanto apertar parafusos e uma filosofia de vida simples: fazer o trabalho direito e ir para casa em paz. Mas naquela tarde a paz seria adiada. Enquanto descia a larga escadaria de mármore que dava acesso ao estacionamento do condomínio, Gabriel ouviu um som que o fez parar no meio do caminho. Era uma tosse. Não qualquer tosse, mas aquele tipo de tosse seca, cansada, que parece vir de um lugar muito fundo do peito e que carrega consigo um peso invisível. Ele virou a cabeça para o lado e viu, sentada no último degrau da escada, uma menininha de uns 7 ou 8 anos. Ela usava um vestidinho, rosa desbotado, meias brancas que escorregavam até os tornozelos e tênis surrados. Os cabelos castanhos estavam meio despenteados, como se ninguém tivesse tido tempo de penteá-los direito naquela manhã. No colo, ela abraçava um ursinho marrom bastante gasto, daqueles que já passaram por muitas lavagens e ainda assim continuam sendo o brinquedo favorito. Gabriel desceu mais alguns degraus devagar, sem querer assustá-la. Foi então que percebeu o detalhe que o fez engolir seco. No pulso esquerdo da menina havia uma pulseirinha de plástico branco, daquelas que os hospitais colocam nos pacientes, e no ursinho, bem no meio do peito do bichinho, um adesivo colorido com o desenho de um sol e as palavras Oncologia Pediátrica. O coração de Gabriel deu um aperto. Ele conhecia aquele tipo de cenário. Sua irmã mais nova, Renata, havia enfrentado uma longa batalha contra uma doença grave quando era adolescente. Ele se lembrava das idas e vindas ao hospital, dos corredores frios, do cheiro de álcool e da expressão cansada no rosto da mãe. Renata havia vencido, graças a Deus, mas a experiência deixara marcas profundas em toda a família. "Ei, pequena, você está bem?" Gabriel perguntou, agachando-se ao lado dela. A menina levantou os olhos devagar. Eram olhos castanhos, grandes, mas com uma tristeza que não combinava com a idade. Ela abriu a boca para responder, mas antes que qualquer palavra saísse, outra tosse a interrompeu. Ela levou a mão ao peito e esperou a crise passar. "Estou tentando subir", ela finalmente disse com uma voz fina e fraca, "mas não estou conseguindo. É muito alto." Gabriel olhou para cima. O prédio tinha 12 andares e a escadaria de acesso subia em um lance longo até o hall de entrada. Para uma criança saudável seria cansativo. Para aquela menina devia parecer uma montanha. "Você mora aqui?" ele perguntou. Ela assentiu, apertando o ursinho contra o peito. "No último andar, apartamento 1023. Minha mãe está lá em cima. Ela não sabe que eu desci." Gabriel franziu a testa. "Como assim? Você saiu sozinha?" A menina abaixou a cabeça, meio envergonhada. Ela estava dormindo. Ela sempre dorme quando chega do trabalho. "Eu desci porque queria pegar uma coisa que caiu aqui fora ontem, mas agora não consigo voltar." Gabriel respirou fundo. Sabia que não podia simplesmente ir embora e deixar aquela criança ali, mas também sabia que subir com ela até o apartamento sem avisar a mãe poderia causar um mal-entendido enorme. Ainda assim, não havia escolha. "Tudo bem", ele disse com um sorriso tranquilo. "Vou te ajudar a subir. Pode ficar tranquila." Ela o olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando se podia confiar nele. Então, devagar,
Estendeu os braços pequenos em sua direção. Gabriel a pegou no colo com cuidado, surpreso com o quão leve ela era. Assustadoramente leve. Era como segurar um passarinho. Ele sentiu o coração apertar de novo. Enquanto subia os degraus, Gabriel tentou puxar conversa para distrair a menina. Como é seu nome? Isabela. Mas todo mundo me chama de Bela. Bela. Bonito nome. Eu sou o Gabriel. Ela apoiou a cabeça no ombro dele e Gabriel sentiu o corpinho dela relaxar um pouco. Eles subiram devagar, em silêncio por alguns segundos, até que Bela sussurrou algo tão baixo que ele quase não ouviu. Se você me carregar até lá em cima, eu te conto um segredo. Gabriel sorriu de leve. Um segredo? Deve ser importante, então. É. Ela fez uma pausa, como se estivesse juntando coragem. É sobre a minha mãe. Ele não respondeu, apenas continuou subindo. Sentia que ela precisava falar no tempo dela. Minha mãe é muito sozinha, Bela continuou com a voz embargada. Ela trabalha o tempo todo, no hospital de dia e fazendo comida à noite para vender. Ela não tem amigos, não tem ninguém. Só eu. Gabriel engoliu seco. E você quer me contar isso porque... Porque Bela respirou fundo. Quando eu for embora, alguém precisa cuidar dela. E eu acho que você é uma pessoa boa. Eu senti. As palavras atingiram Gabriel como um soco no estômago. Ele parou no meio da escadaria, segurando a menina com mais firmeza, como se pudesse protegê-la de alguma forma apenas com aquele gesto. Não sabia o que dizer. Não havia nada a dizer que não soasse falso ou vazio. Ei, ele finalmente murmurou, tentando manter a voz firme. Você não vai a lugar nenhum, tá bom? Você é forte. Eu sei que é. Bela não respondeu. Apenas apertou o ursinho contra o peito e fechou os olhos. Eles chegaram ao hall do último andar e Gabriel caminhou até a porta do apartamento 1023. Tocou a campainha e esperou. Ouviu passos apressados do outro lado e segundos depois a porta se abriu com força. A mulher que apareceu na entrada era jovem. Devia ter uns 30 e poucos anos, mas seu rosto carregava um cansaço que parecia somar décadas. Cabelos pretos presos em um coque desmanchado, olheiras profundas e uma expressão de pânico que se transformou em alívio ao ver a filha nos braços de Gabriel. Isabela, Marina exclamou, arrancando a menina dos braços dele e apertando-a contra o peito. Meu Deus, onde você estava? Você me mata de susto. Desculpa, mãe, Bela sussurrou. Eu só desci um pouquinho. Marina fechou os olhos, respirando fundo para se acalmar. Então, finalmente, olhou para Gabriel com uma mistura de gratidão e desconfiança. Obrigada por trazê-la, ela disse, a voz trêmula. Eu estava dormindo e não vi ela sair. Sem problema, Gabriel respondeu, dando um passo para trás. Encontrei ela na escada. Ela disse que não estava conseguindo subir sozinha, então eu ajudei. Marina assentiu, mas não disse mais nada. Apenas ficou ali, parada, segurando a filha, como se temesse que ela desaparecesse de novo. Gabriel percebeu o desconforto no ar e decidiu se despedir. Bom, eu já vou indo então. Qualquer coisa, estou por aqui. Trabalho numa oficina mecânica ali em Pinheiros. Antes que Marina pudesse responder, Bela se virou no colo da mãe e deu um aceno tímido para Gabriel. Obrigada, Gabriel, você é legal. Ele sorriu e acenou de volta. Marina ainda parecia tensa, mas murmurou um último agradecimento antes de fechar a porta. Gabriel ficou parado no corredor por alguns segundos, olhando para a porta fechada. Sentia que algo havia mudado naquele breve encontro, mas não conseguia definir exatamente o quê. Balançou a cabeça e seguiu para o elevador, tentando tirar da mente a imagem daquela menininha franzina e a frase que não parava de ecoar. Quando eu for embora, alguém precisa cuidar dela. Dentro do Zintum apartamento, Marina deitou Isabela no sofá e cobriu-a com um cobertor macio. A menina estava visivelmente cansada, mas tinha nos olhos um brilho diferente, algo que Marina não via fazia tempo. Mãe! Ela chamou baixinho. Sim, meu amor. Aquele homem é legal. Você sentiu? Marina suspirou, alisando os cabelos da filha. Bela, a gente não conhece ele. Não pode sair por aí confiando em qualquer pessoa. Mas eu senti, mãe. Ele é diferente.
Ele não tem aquela pressa que as outras pessoas têm. Sabe, aquela pressa de ir embora. Marina não sabia o que responder. A filha tinha uma sensibilidade estranha para essas coisas, uma intuição que muitas vezes assustava. Mas justamente por isso, Marina sabia que precisava ser cuidadosa. O mundo lá fora não era tão gentil quanto Isabela imaginava. Vamos descansar agora, tá? Marina disse, desviando do assunto. Amanhã a gente tem consulta de novo. Isabela assentiu e fechou os olhos. Marina ficou ali, sentada ao lado dela, observando o rostinho pálido da filha. Pensou no homem que havia trazido Bela de volta. Gabriel, era esse o nome dele. Tinha um rosto honesto, olhos claros e uma expressão serena. Mas Marina aprendeu da pior forma possível a não confiar em aparências. O pai de Isabela também parecia confiável no começo, e olha no que deu. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, pensando na filha, nos exames intermináveis, nas contas que não paravam de chegar e na solidão que a sufocava aos poucos. Não tinha amigos de verdade, não tinha tempo para isso. A rotina era sempre a mesma: acordar cedo, deixar Isabela com a vizinha do andar de baixo, trabalhar no hospital até o meio da tarde, buscar a filha, fazer marmitas para vender, dormir algumas horas e recomeçar tudo no dia seguinte. Era uma engrenagem que girava sem parar, e Marina estava presa no meio dela. Levantou-se da cama e foi até a sala. Pela janela, conseguia ver a cidade iluminada, os prédios recortando o céu escuro. São Paulo nunca dormia de verdade. Sempre havia alguém acordado, trabalhando, lutando, sobrevivendo. Marina se perguntou quantas outras mães estavam acordadas naquele momento, com o mesmo peso no peito, a mesma angústia corroendo por dentro. Voltou para o quarto e espiou Isabela, que dormia abraçada ao ursinho. A respiração estava um pouco ofegante, mas tranquila. Marina ajoelhou-se ao lado da cama e segurou a mãozinha pequena da filha. Sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou que caíssem. Já havia chorado demais nos últimos meses. Agora, só restava seguir em frente. No dia seguinte, Marina acordou com o alarme tocando insistentemente. 6 da manhã. Isabela ainda dormia. Marina tomou banho rápido, preparou o café e acordou a filha com carinho. Bom dia, princesa. Hora de levantar. Isabela abriu os olhos devagar, esticou os bracinhos e sorriu. Bom dia, mãe. Elas tomaram café juntas, em silêncio. Marina observava a filha comer devagar, mastigando com cuidado, como se cada garfada exigisse um esforço enorme. Sentia vontade de gritar, de quebrar alguma coisa, de perguntar ao universo por que aquilo estava acontecendo com elas, mas não fazia nada disso. Apenas sorria e fingia que estava tudo bem. Depois do café, Marina vestiu Isabela com um vestido azul claro e amarrou os cabelos dela em um rabo de cavalo. Desceram juntas até a garagem do prédio, onde o carro de Marina, um Gol branco já bastante rodado, estava estacionado. Era hora de mais uma consulta no hospital. Enquanto Marina abria a porta do carro, Isabela de repente apertou a mão da mãe e apontou para o outro lado da rua. Mãe, olha! É o Gabriel! Marina virou a cabeça e viu o homem do dia anterior agachado ao lado de um carro, mexendo em alguma coisa no motor. Ele usava um macacão azul de mecânico e tinha uma ferramenta na mão. Ao ouvir o nome, Gabriel levantou a cabeça e acenou para elas. Isabela soltou a mão da mãe e correu até ele antes que Marina pudesse impedir. Gabriel! Bela gritou com uma alegria que Marina não via fazia tempo. Gabriel largou a ferramenta e limpou as mãos no pano. Oi, Bela, como você está? Você... melhor. Ela sorriu. A gente vai para o hospital agora, mas eu queria te ver. Marina se aproximou constrangida. Isabela, não pode sair correndo assim. Desculpa, ela disse para Gabriel. A gente está com pressa. Gabriel assentiu, mas antes que elas pudessem ir embora, ele se abaixou na altura de Isabela e tirou do bolso um pequeno adesivo brilhante em forma de coração. Achei isso aqui hoje de manhã e pensei em você. É para garotas corajosas. Isabela pegou o adesivo com os olhos brilhando e colou no ursinho bem ao lado do adesivo do hospital. Olhou para Gabriel com
Um sorriso enorme. Obrigada. Agora meu ursinho tem 2 corações. Gabriel sorriu de volta. E Marina sentiu algo estranho se mexer dentro dela. Não era medo, nem desconfiança. Era algo mais parecido com uma esperança tímida, relutante, que ela não queria admitir. Elas subiram no carro e partiram. Pelo retrovisor, Marina viu Gabriel acenando. Isabela também acenou de volta, segurando o ursinho contra o peito. Mãe, ele é mesmo muito legal, né? Marina não respondeu. Apenas dirigiu em silêncio, tentando ignorar o nó que se formava em sua garganta. Nos dias seguintes, Gabriel começou a aparecer com mais frequência no condomínio. Sempre havia algum carro para consertar, algum morador que precisava de ajuda com o motor ou com o barulho estranho que o veículo estava fazendo. E sempre que Isabela o via, corria até ele com o ursinho na mão e um sorriso no rosto. Marina observava de longe, dividida entre a gratidão e o medo de se apegar a alguém novamente. Já havia aprendido que as pessoas vão embora, cedo ou tarde, e quando vão, levam um pedaço da gente junto. Mas Isabela não pensava assim. Para ela, Gabriel era como um anjo que havia aparecido do nada para tornar os dias mais leves. E talvez, apenas talvez, Marina começasse a pensar que a filha tinha razão. Na semana seguinte, Marina estava na cozinha, preparando as marmitas que vendia para complementar a renda. Eram 10 da noite, e o cansaço já pesava em seus ombros, como uma mochila de pedras. Isabela dormia no quarto, finalmente tranquila depois de um dia difícil de exames e mais exames. Marina temperava o frango, fritava a batata, montava as marmitas em potes descartáveis e etiquetava cada uma com o nome do cliente. Eram 20 marmitas por noite, de segunda a sexta. No sábado, ela trabalhava turnos extras no hospital para tentar pagar as contas que se acumulavam em cima da geladeira. A vida de Marina sempre foi assim, corrida, exausta, solitária. Ela cresceu em um bairro simples na zona leste de São Paulo, filha de uma costureira e de um motorista de ônibus. Estudou em escola pública, ralou para passar no vestibular de enfermagem e conseguiu, aos trancos e barrancos, se formar e arrumar emprego em um hospital particular na região dos Jardins. Foi lá que conheceu Rafael, o pai de Isabela. Rafael era médico residente, bonito, charmoso, cheio de promessas. Marina se apaixonou rápido demais. Acreditou nas palavras dele, nos planos que ele fazia para o futuro. Quando descobriu que estava grávida, achou que ele ficaria feliz. Mas Rafael mudou da noite para o dia. Disse que era cedo demais, que ele tinha a carreira pela frente, que não estava pronto para ser pai. Ofereceu dinheiro para que ela resolvesse a situação. Marina recusou. Ele foi embora e nunca mais voltou. Isabela nasceu prematura, pequenininha, lutando para sobreviver desde o primeiro dia. Marina criou a filha sozinha, sem ajuda de ninguém. Os pais dela já eram idosos e moravam longe, não tinham condições de ajudar. As colegas de trabalho eram simpáticas, mas cada uma tinha seus próprios problemas. Marina aprendeu a não pedir nada a ninguém. Aprendeu a engolir o orgulho e trabalhar dobrado. E estava dando certo, até o dia em que Isabela começou a ficar doente. No começo, eram só resfriados frequentes, cansaço, falta de apetite. Marina achava que era coisa de criança, fase de crescimento. Mas a pediatra percebeu algo errado e pediu exames. E então veio o diagnóstico que virou a vida de Marina de cabeça para baixo. Leucemia linfoblástica aguda. Desde então, a rotina se transformou em uma maratona interminável de consultas, internações, quimioterapias, transfusões. Isabela, que antes era uma menina falante e cheia de energia, foi ficando quietinha, cansada, frágil. E Marina, que já era forte por necessidade, teve que se tornar ainda mais forte. Mas havia noites como aquela em que ela se perguntava até quando conseguiria sustentar aquela fortaleza sozinha. O telefone tocou de repente, tirando Marina de seus pensamentos. Ela olhou para a tela e viu que era Dona Cláudia, a vizinha do andar de baixo. Atendeu rapidamente, preocupada. Alô? Marina, desculpa ligar tarde assim, Dona Cláudia disse, a voz preocupada. Mas eu tô ouvindo a Isabela chorar.
Você quer que eu suba e veja se está tudo bem? Marina largou a colher que segurava e correu para o quarto da filha. Isabela estava sentada na cama, abraçada ao ursinho, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não chorava alto, apenas soluçava baixinho, como se não quisesse incomodar. Bela, o que foi? Marina se sentou ao lado dela e a puxou para um abraço. Eu tive um sonho ruim, mãe. Isabela soluçou. Sonhei que você foi embora e me deixou sozinha. Marina sentiu o coração se partir. Apertou a filha contra o peito e balançou devagar como fazia quando Isabela era bebê. Eu nunca vou te deixar, meu amor. Nunca. Você é tudo para mim. E se você ficar cansada de mim? Isabela perguntou, a voz embargada. E se eu for um peso muito grande? Marina segurou o rosto da filha com as duas mãos e a olhou nos olhos. Você nunca vai ser um peso para mim. Você é minha razão de viver, Isabela. Sem você, nada disso faz sentido. Entendeu? Isabela assentiu, mas Marina percebia que a insegurança ainda estava ali, enraizada no coração da menina. Deitou-se ao lado dela e ficou ali, segurando sua mão, até que Isabela finalmente adormecesse de novo. Só então Marina voltou para a cozinha, terminou as marmitas e foi dormir, exausta. Na manhã seguinte, Marina desceu com Isabela para levar o carro para uma revisão. O motor estava fazendo um barulho estranho havia dias, e ela não podia se dar ao luxo de ficar sem transporte. Quando estacionou na oficina mecânica em Pinheiros, levou um susto ao perceber que era justamente a oficina de Gabriel. Ele estava no fundo do estabelecimento, mexendo em um carro com o capô aberto. Ao ver Marina e Isabela, Gabriel largou a ferramenta e veio até elas com um sorriso no rosto. Bom dia, que surpresa boa! Isabela correu até ele e mostrou o ursinho. Olha, Gabriel, o coração que você me deu ainda está aqui. Gabriel se abaixou para ficar na altura dela. Que bom! E como você está? Melhor? Isabela deu de ombros. Mais ou menos. Mas hoje eu acordei bem. Marina se aproximou, constrangida. Bom dia. Desculpa aparecer assim de surpresa. O carro está fazendo um barulho estranho e alguém me indicou essa oficina. Eu não sabia que era sua. Gabriel balançou a cabeça, tranquilo. Sem problema. Vou dar uma olhada. Pode deixar a chave comigo. Marina hesitou por um segundo, mas entregou a chave. Gabriel pediu que ela esperasse na pequena sala de espera enquanto ele examinava o carro. Isabela ficou com a mãe, folheando uma revista velha que estava em cima da mesinha de centro. 15 minutos depois, Gabriel voltou com as mãos sujas de graxa. É a correia dentada. Está desgastada e precisa ser trocada logo, senão pode causar um problema mais sério no motor. Quanto vai ficar? Marina perguntou, já temendo a resposta. Gabriel coçou a cabeça, pensativo. Normalmente cobraria uns R$ 400 pela peça e mão de obra, mas posso fazer por 300 para você. E se quiser parcelar, a gente dá um jeito. Marina respirou fundo. R$ 300 era muito dinheiro, mas ela sabia que não tinha escolha. Pode fazer. Quando fica pronto? Até o final da tarde. Você pode buscar por volta das 6? Marina assentiu. Agradeceu e saiu com Isabela, pegando um ônibus de volta para casa. No caminho, Isabela olhou para a mãe e perguntou. Mãe, por que você não sorri para o Gabriel? Marina franziu a testa. Como assim? Ele é legal com a gente, mas você fica sempre séria perto dele. Marina suspirou. Não é nada contra ele, Bela, é que a mãe está cansada, tem muita coisa na cabeça. Isabela ficou quieta por um momento, mas então disse algo que pegou Marina de surpresa. Eu acho que ele gosta de você. Marina sentiu o rosto esquentar. Que bobagem, Isabela. Ele só está sendo educado. Não, mãe. Eu vi. Ele olha para você de um jeito diferente. Marina não respondeu. Olhou pela janela do ônibus, tentando ignorar o coração que batia um pouco mais rápido. Não podia se dar ao luxo de pensar nessas coisas. Não. Agora. Não com tudo o que estava acontecendo. Quando voltaram ao apartamento, Isabela foi direto para o quarto desenhar. Marina aproveitou para lavar roupas, limpar a casa e preparar o almoço. Ao meio-dia, ligou para o hospital para avisar que chegaria um pouco atrasada ao plantão.
A supervisora reclamou, mas Marina não tinha escolha. Precisava buscar o carro na oficina antes de ir trabalhar. Às 6 da tarde, Marina e Isabela voltaram à oficina. Gabriel já estava com o carro pronto, lavado e funcionando perfeitamente. Ele entregou a chave e explicou direitinho o que havia sido feito. Marina pagou em dinheiro, agradeceu e estava prestes a ir embora quando Isabela a puxou pela mão. Mãe, esqueci meu ursinho lá dentro. Marina suspirou, cansada. Isabela, você não trouxe o ursinho hoje? Trouxe sim. Ele está na sala de espera. Gabriel sorriu. Deixa eu dar uma olhada. Ele voltou para dentro e, segundos depois, apareceu com o ursinho na mão. Isabela pegou o bichinho e apertou contra o peito, aliviada. Mas Marina percebeu algo estranho. Havia um papelzinho dobrado preso na pata do ursinho. Isabela rapidamente tirou o papel e enfiou no bolso do vestido, disfarçando. Marina não disse nada na hora, mas ficou intrigada. No caminho de volta para casa, assim que entraram no apartamento, ela perguntou: Bela, o que era aquele papel no ursinho? Isabela hesitou, mordendo o lábio. Nada, mãe. Isabela. Marina cruzou os braços. Me mostra. Isabela suspirou e tirou o papel do bolso. Era um bilhete escrito com letra infantil meio trêmula. Dizia apenas: obrigada por ser legal comigo quando ninguém mais é. Marina sentiu um nó na garganta. Percebeu que aquilo não era um bilhete que Isabela havia escrito para Gabriel, mas sim um bilhete que ela havia escrito para si mesma, como uma forma de lembrar que ainda havia bondade no mundo. Ou talvez fosse um pedido silencioso, para que Gabriel não fosse embora, como todas as outras pessoas que passaram pela vida delas. Marina se ajoelhou na frente da filha e a abraçou forte, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Não disse nada. Apenas ficou ali, segurando aquela menininha que carregava um peso grande demais para os ombros tão pequenos. E naquele momento, Marina se deu conta de algo assustador. Ela também estava começando a confiar em Gabriel. E isso a apavorava mais do que qualquer outra coisa no mundo. As semanas foram passando, e Gabriel se tornou uma presença constante na vida de Marina e Isabela, mesmo que discreta. Ele nunca invadia, nunca forçava sua presença, mas sempre que elas precisavam, ele estava lá. Fosse para trocar uma lâmpada que Marina não alcançava, para consertar um vazamento na pia da cozinha, ou simplesmente para dar um oi para Isabela quando a via no playground do condomínio. Marina tentava manter uma distância segura, mas não era fácil. Gabriel tinha uma forma tranquila de ser, uma paciência que a desarmava aos poucos. Ele não fazia perguntas invasivas, não julgava, não cobrava nada em troca. E isso de certa forma assustava Marina. Estava acostumada com pessoas que sempre queriam algo, mas Gabriel parecia genuinamente interessado apenas em ajudar. Uma tarde de sábado, Marina estava na lavanderia do condomínio tentando consertar a máquina de lavar que havia quebrado. Isabela estava no apartamento descansando depois de mais uma sessão de quimioterapia. A menina havia passado a manhã inteira vomitando e finalmente havia adormecido. Marina aproveitou para descer e tentar resolver o problema da máquina, mas não estava conseguindo. Olhou para a parede de botões e fios e sentiu uma vontade enorme de chutar tudo. Precisa de ajuda? Marina se virou e viu Gabriel parado na porta da lavanderia com uma caixa de ferramentas na mão. Não precisa, eu consigo, ela respondeu automática. Gabriel deu de ombros e deu meia volta para ir embora, mas Marina suspirou e o chamou de volta. Tudo bem. Eu não consigo. Pode me ajudar? Gabriel voltou com um sorriso discreto. Colocou a caixa de ferramentas no chão e começou a examinar a máquina. Marina ficou ali parada, de braços cruzados, observando. Depois de alguns minutos de silêncio, Gabriel perguntou: Como está a Isabela? Marina engoliu seco. Está descansando. Teve químio hoje de manhã. Gabriel assentiu sem tirar os olhos da máquina. Deve ser difícil. Para você e para ela. É. Marina hesitou, mas então decidiu falar. Às vezes eu me pergunto se estou fazendo tudo certo. Se estou sendo forte o suficiente. Se ela sente que estou presente. Gabriel parou o que estava fazendo e a olhou. Você é uma das mães mais presentes que eu já vi. Pode acreditar.
Marina sentiu um nó na garganta e desviou o olhar, envergonhada por ter se aberto daquela forma. Gabriel voltou a mexer na máquina e, depois de mais alguns minutos, conseguiu fazê-la funcionar de novo. Pronto. Era só um fio solto. Ele limpou as mãos no pano. Qualquer coisa, pode me chamar. Marina murmurou um agradecimento e Gabriel foi embora. Ela ficou ali parada, olhando para a máquina funcionando, e sentiu algo estranho dentro do peito. Algo entre alívio e medo. Alívio por não estar completamente sozinha. Medo de se acostumar com aquilo e depois perder. Mas quem observava tudo aquilo de longe com desconfiança era seu Antônio, o porteiro do condomínio. Ele trabalhava ali havia 15 anos e conhecia cada morador, cada entregador, cada prestador de serviço que passava pelo portão. E Gabriel, que antes aparecia de vez em quando para consertar um carro, agora estava ali quase todos os dias. Seu Antônio comentou o assunto com Dona Lúcia, a síndica, durante uma conversa na portaria. Esse mecânico está aparecendo muito aqui, Dona Lúcia. Você não acha estranho? Dona Lúcia, uma senhora de cabelos brancos e óculos de grau grosso, franziu a testa. Ele está mexendo com alguém do prédio? Acho que com a Marina, do 1023. Ele está sempre por aqui. E olha, eu não sou de falar mal de ninguém, mas a gente tem que ficar de olho, segurança em primeiro lugar. Dona Lúcia balançou a cabeça, preocupada. Vou dar uma conversada com a Marina. A gente precisa saber o que está acontecendo. 2 dias depois, Marina estava voltando do hospital com Isabela quando Dona Lúcia a abordou no hall do prédio. Marina, posso falar com você um minutinho? Marina assentiu, cansada. Pediu para Isabela subir no elevador e esperar no apartamento. Assim que a menina foi embora, Dona Lúcia cruzou os braços e foi direto ao ponto. Olha, Marina, eu não quero me meter na sua vida, mas alguns moradores estão comentando sobre aquele mecânico que anda aparecendo muito por aqui. É namorado seu? Marina sentiu o rosto esquentar. Não. Ele é só um conhecido. Ajuda a gente de vez em quando. Dona Lúcia deu um sorriso amarelo. Entendo. Mas veja bem. A gente tem regras de segurança aqui. Não pode ficar entrando gente estranha toda hora. Se ele precisa vir, tem que assinar o livro de visitas e ter autorização. Marina apertou os punhos, tentando controlar a raiva. Ele não vem visitar. Ele vem trabalhar. Conserta carros, faz pequenos reparos. É diferente. Dona Lúcia suspirou. Eu entendo, querida. Mas é melhor evitar, tá? A gente não conhece ele direito. E com a situação da sua filha, você precisa ser mais cuidadosa. As pessoas falam, sabe como é. Marina sentiu vontade de gritar, de dizer que aquelas pessoas não sabiam de nada, que não tinham o direito de julgar, mas apenas assentiu, com a mandíbula travada, e subiu para o apartamento sem dizer mais nada. Quando chegou lá em cima, encontrou Isabela parada na janela, olhando para a rua. A menina se virou ao ouvir a mãe entrar e perguntou: Mãe, por que a Dona Lúcia estava falando do Gabriel? Marina suspirou e se sentou no sofá, puxando Isabela para perto. As pessoas às vezes ficam preocupadas com coisas que não precisam. É só isso. Mas o Gabriel não fez nada de errado. Eu sei, meu amor. Eu sei. Isabela ficou quieta por um momento, mas Marina percebeu que havia algo a incomodando. Conhecia a filha bem demais para não notar. O que foi, Bela? Isabela mordeu o lábio e abaixou a cabeça. Eu ouvi você falando com a Dona Lúcia. Você pediu para ele não vir mais tanto aqui. Marina sentiu o coração apertar. Não imaginava que Isabela tivesse ouvido. Não foi bem assim, meu amor. Mas você falou. E ele é meu amigo. Isabela começou a chorar baixinho. Ele é o único amigo que eu tenho. Marina abraçou a filha com força, sentindo as próprias lágrimas queimarem nos olhos. Você tem amigos, Bela. Você tem eu, tem a vovó, tem as meninas da escola. Não tenho, mãe. As meninas da escola têm medo de mim. Elas acham que vão pegar minha doença. E a vovó mora longe. Eu só tenho você e o Gabriel. E agora, você quer que ele vá embora. Marina não sabia o que dizer. Abraçou a filha e ficou ali, sentindo o corpinho dela tremer com os soluços.
Quando Isabela finalmente se acalmou, Marina a colocou na cama e ficou ao lado dela até que dormisse. Depois, foi até a cozinha e preparou um café forte. Precisava pensar. A verdade é que Marina também sentia falta de Gabriel quando ele não aparecia. Sentia falta da forma como ele olhava para Isabela com uma ternura genuína. Sentia falta da forma como ele a tratava, sem julgamentos, sem cobranças. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo. Medo de confiar e ser traída de novo. Medo de Isabela se apegar demais e depois sofrer. Medo de ser feliz e depois perder tudo. No dia seguinte, Gabriel apareceu no condomínio para consertar o carro de um morador. Isabela estava na escola e Marina estava em casa, preparando as marmitas do dia. Olhou pela janela e o viu trabalhando lá embaixo. Teve vontade de descer e conversar com ele, mas ficou paralisada. Não sabia o que dizer. Foi Isabela quem resolveu a situação à sua maneira. Nos dias seguintes, ela começou a escrever bilhetes para Gabriel. Escrevia com letra trêmula em papéis pequenos que arrancava do caderno de desenho. E escondia os bilhetes dentro do capô, do carro da mãe, onde sabia que Gabriel encontraria quando fosse fazer alguma manutenção. O primeiro bilhete dizia apenas: "Obrigada por ser meu amigo quando ninguém mais quer ser." Gabriel encontrou o bilhete quando foi trocar o óleo do carro de Marina, a pedido dela. Leu a mensagem, sentiu o coração apertar e guardou o papel no bolso. Não disse nada para Marina, mas naquele dia, antes de ir embora, deixou um pequeno desenho de um coração na caixa de correio do apartamento 1023, junto com um recado: "Você é muito corajosa, Bela." Isabela encontrou o desenho quando foi buscar a correspondência com a mãe. Seus olhos brilharam e ela escondeu o papel rápido antes que Marina pudesse ver. Mas Marina viu e fingiu não ter visto. O segundo bilhete de Isabela foi mais longo. "Minha mãe trabalha muito e fica cansada, mas ela não deixa ninguém ajudar porque tem medo que a pessoa vá embora. Você pode ficar? Por favor?" Gabriel leu aquele bilhete e teve que se sentar por um momento. A sinceridade da menina o atingiu como um soco no estômago. Ele pensou em responder, mas não sabia se devia. Aquilo estava se tornando algo maior do que ele imaginara. Não era mais apenas ajudar uma criança que precisava, era se envolver de verdade. E Gabriel sabia que, uma vez envolvido, não haveria volta. Mas ele já estava envolvido. Desde o dia em que carregou Isabela escada acima e ela pediu que ele cuidasse da mãe, Gabriel sabia que havia se comprometido com algo muito maior que ele. E não podia, não conseguia dar as costas agora. No terceiro bilhete, Isabela escreveu: "Se a mãe perguntar, você pode falar que gosta dela? Acho que ela precisa saber que alguém gosta dela de verdade." Gabriel guardou aquele bilhete por dias antes de decidir o que fazer. Sabia que precisava conversar com Marina, mas não sabia como. Até que uma tarde, quando foi entregar o carro depois de um concerto rápido, ele a encontrou sentada na escadaria do prédio, com o rosto escondido nas mãos. "Marina!" Ela levantou a cabeça rápido, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Oi." "Desculpa, eu só estava descansando um pouco." Gabriel se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Quer conversar?" Marina balançou a cabeça, mas depois de alguns segundos de silêncio, começou a falar. "Eu não sei mais o que fazer, Gabriel. Sinto que estou perdendo ela. A doença está vencendo. Os médicos falam sobre transplante de medula, mas eu não tenho compatibilidade e não tem ninguém da família que possa doar. E eu não consigo bancar um tratamento particular. O SUS está fazendo o que pode, mas a fila é longa. E o tempo está passando rápido demais." Gabriel ficou em silêncio, apenas ouvindo. Sabia que, às vezes, as pessoas não precisam de respostas, apenas de alguém que escute. "Eu trabalho tanto", Marina continuou, a voz quebrando. "Faço tudo o que posso, mas sinto que não é suficiente. E o pior é que a Isabela está percebendo. Ela está tentando ser forte para mim, mas eu sei que ela está com medo, e eu também estou." Gabriel respirou fundo. "Você está fazendo o máximo que uma mãe pode fazer. E a Isabela sabe disso." Marina balançou a cabeça.
Não é suficiente. Nunca vai ser suficiente. Gabriel hesitou, mas então colocou a mão no ombro dela, num gesto de conforto. Marina não se afastou, apenas deixou que ele ficasse ali, oferecendo uma presença silenciosa. Ficaram sentados na escadaria por alguns minutos, em silêncio. Até que Marina finalmente se levantou, limpou o rosto e agradeceu. Gabriel apenas assentiu e foi embora, levando consigo o peso daquela conversa. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Ficou pensando em Isabela, em Marina, em tudo o que elas estavam passando, e tomou uma decisão. No dia seguinte, foi até um hospital público na zona sul de São Paulo e se cadastrou como doador de medula óssea. Sabia que as chances de ser compatível com Isabela eram pequenas, mas precisava tentar. Fez todos os exames necessários, respondeu a todas as perguntas e saiu de lá com uma esperança tímida no peito. Mas não contou nada para Marina. Não queria criar falsas expectativas. Enquanto isso, Isabela continuava escrevendo seus bilhetes. O quarto dizia: "Você é a pessoa mais gentil que eu conheço. Obrigada por não desistir da gente." Gabriel encontrou o bilhete e, dessa vez, respondeu. Deixou um recado colado no para-brisa do carro de Marina. "Eu nunca vou desistir de vocês. Isso é uma promessa." Marina encontrou o recado quando foi levar Isabela para mais uma consulta. Leu a mensagem, sentiu os olhos arderem e guardou o papel na bolsa. Quando voltou para casa, depois de um dia exaustivo no hospital, encontrou Gabriel na porta do prédio, esperando. Ele estava com uma caixa nas mãos. "Eu trouxe um bolo." Gabriel disse, meio sem graça. "Hoje é aniversário da minha irmã, e ela sempre faz 2 bolos, um para ela e um para dar para alguém. Pensei em vocês." Marina hesitou, mas então abriu um sorriso cansado. "Obrigada. Quer subir e comer um pedaço com a gente?" Gabriel assentiu. Subiram juntos até o apartamento. Isabela ficou radiante ao vê-lo e logo puxou Gabriel para o sofá para mostrar os desenhos que havia feito durante a semana. Marina preparou café e cortou o bolo. Os 3 se sentaram na mesa da cozinha e, pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu algo parecido com paz. Mas a paz durou pouco. Naquela mesma noite, o telefone tocou. Era o hospital. Isabela precisava voltar imediatamente. A febre havia subido e os exames mostravam uma infecção. Marina entrou em pânico. Gabriel a ajudou a pegar as coisas e levou as 2 até o hospital em seu carro. Ficou na sala de espera a noite inteira, mesmo Marina insistindo que ele podia ir para casa. Enquanto esperava, Gabriel pensou nos bilhetes de Isabela, nas palavras de Marina, no sorriso frágil da menina, e soube com uma certeza absoluta que faria qualquer coisa para ajudá-las. Qualquer coisa. Por volta das 3 da manhã, uma enfermeira veio informar que Isabela estava estável, mas que Marina não podia sair do quarto ainda. Gabriel agradeceu e continuou ali, sentado naquela cadeira desconfortável, observando o movimento do hospital. Via médicos passando apressados, pacientes sendo levados em macas, familiares chorando em cantos escuros. E tudo aquilo o fazia pensar em como a vida era frágil, como tudo podia mudar em um instante. Ele se lembrou da própria infância, quando a irmã Renata ficou doente. Lembrou-se de como foi difícil para a família, de como a mãe envelheceu 10 anos em poucos meses, de como o pai trabalhava dia e noite para pagar os tratamentos. Lembrou-se de passar horas na sala de espera, assim como estava fazendo agora, rezando para que tudo desse certo. E deu. Renata sobreviveu, cresceu, hoje era uma mulher forte e saudável, mas aquela experiência havia deixado marcas profundas em todos eles. Talvez fosse por isso que Gabriel se sentia tão conectado com Marina e Isabela. Ele entendia a dor, o medo, a exaustão. Entendia o que era ver alguém que você ama lutando para sobreviver, e não podia simplesmente virar as costas e fingir que não via. Quando o sol começou a nascer, Gabriel levantou e foi até a cafeteria do hospital. Comprou 2 cafés e alguns pães de queijo. Voltou para a sala de espera e, minutos depois, Marina apareceu. Estava com o rosto pálido, os cabelos presos de qualquer jeito e os olhos fundos de cansaço.
Mas quando viu Gabriel ali, com os cafés na mão, ela sorriu fraco. Você ainda está aqui. Eu disse que não ia embora. Marina aceitou o café e sentou-se ao lado dele. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas tomando o café e comendo os pães. Era um silêncio confortável, daqueles que não precisam ser preenchidos com palavras. Ela está bem, Marina finalmente disse. Vai ficar em observação mais uns dias, mas está respondendo bem ao tratamento. Gabriel assentiu aliviado. E você? Está bem? Marina deu de ombros. Estou acostumada. Essa não é a primeira vez que passo a noite no hospital. Mas não deveria ser assim, Marina. Você não deveria ter que passar por isso sozinha. Marina olhou para ele e, pela primeira vez, Gabriel viu algo diferente em seus olhos. Não era mais desconfiança ou medo. Era vulnerabilidade. Era a permissão silenciosa para que ele entrasse de vez em sua vida. Eu não estou mais sozinha, ela sussurrou. Não desde que você apareceu. A madrugada no hospital arrastava-se com aquela lentidão característica dos lugares onde o tempo parece parar. Gabriel estava sentado em uma cadeira de plástico desconfortável na sala de espera, os olhos cansados fixos no corredor branco e iluminado demais. Marina havia entrado com Isabela no pronto-socorro havia 4 horas e ainda não havia dado notícias. Ele sabia que não devia estar ali, que não tinha nenhuma obrigação, mas também sabia que não conseguiria ir embora e deixá-las sozinhas. Ao redor dele, outras pessoas esperavam. Uma mulher idosa dormitava em uma cadeira de rodas, um homem jovem andava de um lado para o outro com o celular na mão, uma mãe embalava um bebê que chorava baixinho. Gabriel observava tudo aquilo e se perguntava quantas histórias de dor e esperança cabiam naquele corredor. Finalmente, por volta das 5 da manhã, Marina apareceu. Estava com os cabelos bagunçados, o rosto pálido e os olhos inchados. Gabriel se levantou imediatamente. Como ela está? Marina respirou fundo, tentando controlar a voz. Estabilizaram a febre, mas a infecção está grave. Vão deixar ela internada por alguns dias. Ela está dormindo agora. Gabriel assentiu, aliviado. Quer que eu fique aqui com você? Marina balançou a cabeça. Não precisa. Você já fez demais. Pode ir para casa descansar. Mas Gabriel não foi embora. Ficou ali sentado, em silêncio, enquanto Marina voltava para o quarto onde Isabela estava. E quando Marina saiu de novo, 1 hora depois, para tomar um café, ele ainda estava lá. Ela olhou para ele com uma expressão que misturava gratidão e algo mais, algo que ela não conseguia nomear. Você não vai embora, né? Gabriel sorriu de leve. Não enquanto você precisar de mim. Marina sentou-se ao lado dele e ficaram ali, em silêncio, até o sol nascer. Foi a primeira vez que Marina permitiu que alguém dividisse o peso com ela. E embora ainda tivesse medo, sentiu que talvez, apenas talvez, não precisasse carregar tudo sozinha. Isabela ficou internada por 5 dias. Gabriel visitava todos os dias depois do trabalho, sempre trazendo algo pequeno para animar a menina. Um livrinho de colorir, um chaveirinho de coração, um desenho que ele mesmo havia feito. Isabela guardava tudo como se fossem tesouros. No 5º dia, quando Isabela finalmente recebeu alta, Marina e Gabriel estavam conversando no corredor do hospital quando uma mulher de jaleco branco se aproximou. Era a doutora Patrícia, uma médica que trabalhava no mesmo hospital que Marina e que, no passado, havia competido com ela por uma promoção. Patrícia tinha ganhado a vaga, mas nunca havia superado o fato de que os pacientes preferiam Marina. Desde então, as duas mantinham uma relação fria e distante. Marina, que surpresa te ver por aqui. Doutora Patrícia disse com um sorriso que não chegava aos olhos. E quem é seu acompanhante? Marina engoliu seco. Gabriel. Ele é um amigo. Patrícia olhou Gabriel de cima a baixo, reparando no macacão de mecânico e nas mãos calejadas. Entendo. Bom, só vim desejar melhoras para sua filha. Ouvi dizer que ela está passando por uma fase difícil. Marina sentiu o sangue ferver. Sabia que Patrícia estava sendo maliciosa, insinuando que ela não estava dando conta de cuidar da filha. Ela está bem. Obrigada pela preocupação. Patrícia deu de ombros.
Espero que sim. Porque veja bem, uma criança doente precisa de uma mãe totalmente presente, sem distrações, sem envolvimentos emocionais que possam tirar o foco do que realmente importa. Gabriel percebeu a tensão e colocou a mão no ombro de Marina num gesto de apoio. Marina respirou fundo, controlando a raiva. Minha filha tem tudo o que precisa, e minha vida pessoal não é da sua conta. Patrícia sorriu de novo, aquele sorriso falso e venenoso. Claro que não. Só estou oferecendo um conselho de colega. Enfim, preciso ir. Boa sorte com tudo. Ela se virou e foi embora, deixando Marina tremendo de raiva. Gabriel segurou a mão dela e a puxou para um canto mais reservado. Não liga para o que ela disse, Marina. Balançou a cabeça, os olhos marejados. Ela tem razão. Eu estou distraída, estou falhando com a Isabela. Isso não é verdade. Gabriel olhou nos olhos dela. Você é a mãe mais dedicada que eu já vi, e a Isabela sabe disso. Todo mundo sabe disso, menos você. Marina deixou as lágrimas escorrerem. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se ser vulnerável na frente de alguém. Gabriel a abraçou, e ela se agarrou a ele como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Quando voltaram ao quarto, Isabela estava acordada, folheando uma revista. Ao ver os dois, entrando juntos, ela sorriu. Vocês estão parecendo um casal de verdade. Marina sentiu o rosto esquentar, mas antes que pudesse responder, Gabriel se abaixou ao lado da cama de Isabela e brincou. A gente é uma equipe, Bela. Uma equipe de verdade. Isabela sorriu, mas havia uma tristeza nos olhos dela que não passava despercebida. Marina percebeu e se sentou na beira da cama. O que foi, meu amor? Isabela hesitou, brincando com o cobertor. Mãe, eu ouvi os médicos conversando. Eles disseram que eu preciso de um transplante logo. E que se não aparecer um doador, eu vou... Ela não terminou a frase, mas Marina entendeu. Sentiu o coração se despedaçar em 1000 pedaços. Vai aparecer um doador, meu amor. Vai aparecer. Mas e se não aparecer? Marina não sabia o que responder. Apenas abraçou a filha e ficou ali, tentando ser forte, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Gabriel saiu do quarto para dar privacidade às duas. Ficou parado no corredor, com as mãos no bolso e a cabeça baixa. Pensou na conversa que havia tido com Isabela semanas atrás, quando ela pediu que ele cuidasse da mãe. Pensou nos bilhetes que ela escrevia, nos sorrisos frágeis, na coragem que ela tentava demonstrar mesmo estando tão assustada. Tomou uma decisão. Nos dias seguintes, Gabriel começou a agir por conta própria. Ligou para antigos amigos da época de escola, conhecidos que havia perdido contato, até mesmo para o irmão com quem não falava havia anos. Pediu que todos se cadastrassem como doadores de medula. Explicou a situação, falou sobre Isabela, sobre a urgência. Alguns aceitaram imediatamente, outros prometeram pensar no assunto. Gabriel não desistiu. Continuou ligando, insistindo, pedindo. Também entrou em contato com organizações que ajudavam a encontrar doadores. Preencheu formulários, respondeu perguntas, fez de tudo para aumentar as chances de encontrar alguém compatível com Isabela. Marina não sabia de nada. Gabriel não queria criar falsas esperanças. Mas o tempo estava passando rápido demais. 2 semanas depois da alta de Isabela, Marina recebeu um telefonema dos médicos. Havia uma reunião agendada para discutir as opções de tratamento. Marina levou Isabela consigo e pediu que Gabriel as acompanhasse. Ele aceitou sem hesitar. A reunião foi difícil. Os médicos explicaram que o quadro de Isabela estava se agravando e que o transplante de medula era a única opção viável. Mas ainda não havia um doador compatível. Marina sentiu o chão desabar, sob seus pés. Isabela, sentada ao lado da mãe, apenas apertou a mão dela com força. Depois da reunião, Marina desabou. Sentou-se em um banco no corredor do hospital e chorou, sem controle. Gabriel se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãos. Vai dar certo, Marina. Vai aparecer um doador. Marina balançou a cabeça, desacreditada. Você não sabe disso. Ninguém sabe. Eu sei. Ele olhou fundo nos olhos dela. Eu prometo que vai dar certo.
Marina não entendeu de onde vinha tanta certeza, mas quis acreditar. Precisava acreditar. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, pensando em Isabela e em Marina, em tudo o que elas representavam para ele agora. Eram mais do que conhecidas. Eram mais do que amigas. Eram família. Uma família que ele havia escolhido, que havia encontrado por acaso em uma escadaria de mármore e que agora fazia parte dele. Decidiu que precisava fazer algo mais. No dia seguinte, foi até o hospital, onde havia se cadastrado como doador, e pediu para falar com os responsáveis pelo banco de medula. Explicou a situação de Isabela, forneceu todos os dados necessários e perguntou se havia alguma forma de acelerar o processo de compatibilidade. A atendente disse que faria o possível. Gabriel saiu de lá com uma esperança renovada, mas ainda não contou nada para Marina. Uma semana depois, na madrugada de uma quinta-feira, o telefone de Gabriel tocou. Era o hospital. Havia uma compatibilidade. Ele era compatível com uma menina que precisava urgentemente de transplante de medula. O nome da menina não foi revelado por questões de sigilo, mas Gabriel sabia. No fundo do coração, ele sabia. Aceitou imediatamente. Marcaram a cirurgia para dali a 3 dias. Gabriel desligou o telefone, sentou-se na cama e deixou as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de medo ou tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Mas sabia que não podia contar para Marina. Não ainda. No dia seguinte, Marina recebeu um telefonema que a fez cair de joelhos no meio da sala. Havia um doador, anônimo, compatível. A cirurgia seria feita dali a 2 dias. Isabela seria salva. Marina não conseguia acreditar. Abraçou a filha, chorando, rindo, agradecendo a Deus, ao universo, a quem quer que tivesse ouvido suas preces. Isabela, mesmo assustada com a ideia da cirurgia, sorriu. Era um sorriso de esperança. Marina ligou para Gabriel imediatamente para contar a notícia. Ele atendeu com a voz estranha, meio rouca, mas disse que estava feliz por elas. Combinou de visitá-las no hospital no dia da cirurgia. Mas quando chegou o dia, Gabriel não apareceu. Marina ficou preocupada. Ligou para ele várias vezes, mas o celular estava desligado. Isabela também perguntava por ele, mas Marina não sabia o que responder. Achava estranho, mas estava tão focada na cirurgia da filha que não teve tempo de investigar. A cirurgia de Isabela foi um sucesso. Quando ela acordou da anestesia, Marina estava ao lado dela segurando sua mão. A menina sorriu fraco e murmurou: "Deu certo, mãe, deu certo, meu amor, você está salva." Isabela fechou os olhos aliviada e voltou a dormir. Marina ficou ali, velando o sono da filha, com o coração transbordando de gratidão. Mas algo a incomodava. Onde estava Gabriel? Por que ele não havia aparecido? Foi apenas no dia seguinte, quando Marina saiu para tomar um café, que encontrou uma enfermeira conhecida no corredor. A mulher a cumprimentou e comentou: "Que alegria ver a Isabela bem. E que sorte vocês terem encontrado um doador compatível tão rápido. Ouvi dizer que o rapaz está se recuperando bem também." Marina franziu a testa. "Que rapaz?" A enfermeira piscou, confusa. "O doador. Ele está internado aqui também, em outro andar. Um rapaz novo, mecânico, acho. Nome dele é Gabriel." Marina sentiu o mundo girar. As pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na parede. A enfermeira, preocupada, a segurou pelo braço. "Você está bem?" Marina não respondeu. Apenas correu até a recepção, pediu informações sobre Gabriel Mendes e descobriu em qual andar ele estava internado. Subiu correndo com o coração aos saltos e encontrou o quarto dele no final do corredor. Quando entrou, viu Gabriel deitado na cama, com o braço imobilizado e o rosto pálido. Ele estava acordado, olhando pela janela. Ao perceber a presença dela, virou a cabeça e tentou sorrir. "Oi, Marina." Marina ficou parada na porta, tremendo. As lágrimas começaram a escorrer antes mesmo que ela pudesse falar. "Foi você," ela sussurrou. "Foi você o doador." Gabriel não respondeu. Apenas olhou para ela com aqueles olhos calmos e honestos. "Por quê?" Marina perguntou, a voz quebrando. "Por que você fez isso?"
Gabriel respirou fundo, porque eu prometi a ela. No dia em que a encontrei na escadaria, ela me pediu para cuidar de você quando ela fosse embora. E eu não podia deixar isso acontecer. Não podia deixar ela ir embora. Então fiz o que precisava ser feito. Marina cobriu o rosto com as mãos e desabou. Gabriel quis se levantar para confortá-la, mas ainda estava fraco demais. Apenas estendeu a mão e Marina a segurou com força, como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Ficaram assim por longos minutos, em silêncio, apenas segurando as mãos um do outro. Marina chorava baixinho, liberando toda a tensão, todo o medo, toda a angústia que havia guardado por tanto tempo. E Gabriel estava ali, oferecendo o que ela mais precisava: presença, compreensão, amor. Quando Marina finalmente conseguiu se acalmar, ela limpou o rosto e olhou para Gabriel com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. Você arrisca sua vida por uma criança que mal conhece. Por que, Gabriel? Por que você faria algo assim? Gabriel respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Porque quando eu conheci a Isabela naquela escada, ela me pediu algo que eu não consegui tirar da cabeça. Ela me pediu para cuidar de você. E naquele momento eu vi nos olhos dela algo que me partiu o coração. Eu vi uma menininha corajosa, lutando contra algo muito maior que ela, mas ainda assim pensando na mãe, pensando em você. E eu soube que não podia simplesmente ir embora e esquecer. Não podia deixar vocês duas sozinhas. Então eu fiz o que qualquer pessoa faria se tivesse a chance de salvar alguém que ama. Marina arregalou os olhos. Que ama? Gabriel assentiu, vulnerável. Sim, Marina. Eu amo vocês duas. Amo a Isabela como se ela fosse minha filha. E amo você de uma forma que nunca imaginei ser possível. Eu sei que apareci na vida de vocês há pouco tempo. Eu sei que você tem medo de confiar. Eu sei que isso tudo é muito rápido. Mas é a verdade. E eu precisava que você soubesse. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de felicidade. Inclinou-se sobre a cama e beijou Gabriel suavemente nos lábios. Foi um beijo cheio de promessas, cheio de futuro, cheio de amor. Eu também te amo, ela sussurrou. Eu tenho medo, mas eu te amo. Gabriel sorriu, segurando o rosto dela com a mão livre. Então a gente enfrenta o medo juntos. A gente enfrenta tudo juntos. Marina assentiu e ficou ali, deitada ao lado de Gabriel na cama estreita do hospital, segurando sua mão, sentindo pela primeira vez em anos que não estava sozinha, que tinha alguém ao seu lado, que tinha uma família de verdade. Marina ficou no quarto de Gabriel por horas, segurando a mão dele em silêncio. Não havia palavras para expressar o que sentia. Gratidão era pouco. Amor parecia insuficiente. Era algo maior, algo que transcendia qualquer definição. Aquele homem que havia aparecido em sua vida por acaso havia dado a coisa mais preciosa que alguém poderia dar: uma segunda chance para sua filha viver. Quando finalmente conseguiu falar, Marina apenas murmurou: Como eu vou te agradecer por isso? Gabriel apertou a mão dela devagar, ainda fraco. Você não precisa me agradecer. Eu fiz porque quis. Porque vocês duas, vocês se tornaram importantes para mim. Mais importantes do que eu imaginei que seria possível. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão livre. Você salvou minha filha. Você salvou minha vida. Gabriel sorriu, cansado. E vocês salvaram a minha. Antes de conhecer vocês, eu estava só indo. Trabalhando, voltando para casa, dormindo, recomeçando. Era só isso. Mas depois que a Bela apareceu na minha vida com aquele segredo dela, tudo mudou. Eu encontrei um propósito. Encontrei vocês. Marina sentiu o peito apertar. Inclinou-se e beijou a testa de Gabriel, num gesto suave e cheio de ternura. Descansa agora. Eu vou ficar aqui com você. E ficou. Passou a noite ali, sentada na cadeira ao lado da cama dele, segurando sua mão. De vez em quando, levantava para ir até o quarto de Isabela, verificar se ela estava bem, e depois voltava. Não queria deixar Gabriel sozinho.
não depois de tudo o que ele havia feito. Nos dias seguintes, tanto Gabriel quanto Isabela foram se recuperando. Os médicos ficaram impressionados com a evolução de ambos. Isabela, especialmente, parecia renascer. A cor voltou ao rosto, a energia aos poucos retornou, e aquele brilho nos olhos que havia desaparecido fazia meses começou a reaparecer. Uma semana depois da cirurgia, Isabela finalmente soube a verdade. Marina a levou até o quarto de Gabriel, que já estava se recuperando bem e podia receber visitas. Quando Isabela entrou e viu Gabriel deitado na cama com o braço imobilizado, ela franziu a testa. "Gabriel, você está machucado?" "Estou me recuperando, Bela." "Mas estou bem." Marina se abaixou ao lado da filha e segurou suas mãozinhas. "Bela, tem uma coisa que eu preciso te contar. O doador que salvou sua vida foi o Gabriel." Isabela arregalou os olhos, processando a informação. Olhou para Gabriel, depois para a mãe, depois de novo para Gabriel. E então, devagar, começou a entender. As lágrimas brotaram de seus olhos e ela correu até a cama, subindo com cuidado para não machucar Gabriel, e o abraçou com toda a força que seu corpinho franzino permitia. "Você fez isso por mim?" ela soluçou. "Você me deu um pedacinho de você?" Gabriel abraçou a menina de volta, sentindo os próprios olhos arderem. "Eu fiz. E faria de novo quantas vezes fosse preciso." Isabela chorou no ombro dele, apertando o ursinho contra o peito. Marina ficou ali parada, observando a cena, e sentiu que algo dentro dela finalmente se curava. Todas as feridas que Rafael havia deixado, todo o medo de confiar de novo, toda a solidão que carregava havia anos, tudo isso estava sendo curado ali, naquele quarto de hospital, com aquele homem que havia aparecido do nada e mudado tudo. Quando Isabela finalmente se acalmou, ela olhou para Gabriel com os olhos inchados e disse: "Agora você tem que ficar com a gente para sempre. Você prometeu cuidar da mamãe. E agora você é parte de mim também. Você não pode ir embora." Gabriel olhou para Marina, que sorria com lágrimas nos olhos. Ele assentiu devagar. "Eu não vou a lugar nenhum, Bela. Isso eu prometo." 2 semanas depois, tanto Gabriel quanto Isabela receberam alta no mesmo dia. Marina organizou uma pequena festa no apartamento para comemorar. Nada muito grande, apenas alguns vizinhos próximos e Dona Cláudia, a vizinha do andar de baixo que sempre ajudava quando podia. Mas o clima era de alegria pura. Isabela estava radiante. Usava um vestido novo que Marina havia comprado especialmente para a ocasião e tinha nos cabelos uma tiara com um laço rosa. Corria pela sala, mostrando para todo mundo o ursinho com os adesivos de coração e contando a história de como Gabriel a havia salvado. As pessoas ouviam emocionadas e muitas não conseguiam segurar as lágrimas. Gabriel chegou no final da tarde, ainda meio desajeitado por causa do braço, mas com um sorriso enorme no rosto. Trazia nas mãos um bolo de chocolate que havia encomendado em uma confeitaria. Quando Isabela o viu, correu até ele e o abraçou pela cintura. "Você veio?" "Claro que eu vim, não perderia isso por nada." Marina se aproximou e, pela primeira vez desde que haviam se conhecido, abraçou Gabriel de verdade. Não foi um abraço rápido ou constrangido. Foi um abraço longo, apertado, cheio de significado. Gabriel a abraçou de volta, sentindo o coração bater mais forte. "Obrigada", Marina sussurrou no ouvido dele. "Por tudo." Ele não respondeu. Apenas a abraçou mais forte. A festa seguiu com música, risadas e muita comida. Marina havia preparado uma feijoada e Dona Cláudia trouxe uma travessa enorme de farofa. Todos comeram até não caber mais nada. Conversaram, contaram histórias. Isabela não parava de sorrir. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ela pudesse ser apenas uma criança de novo. No final da noite, quando os convidados já haviam ido embora, Marina, Gabriel e Isabela ficaram na varanda do apartamento, olhando para a cidade iluminada. Isabela estava no colo de Gabriel, meio sonolenta, e Marina estava ao lado deles, encostada no parapeito. "Sabe", Marina começou, olhando para as luzes da cidade, "eu passei tanto tempo com medo de confiar em alguém de novo que quase deixei passar a melhor coisa que poderia ter acontecido para a gente."
Gabriel a olhou curioso. E o que é? Você. Marina sorriu. Você apareceu do nada, sem pedir nada em troca, e mudou tudo. Não foi só a Isabela que você salvou, Gabriel. Foi eu também. Ele não sabia o que dizer. Apenas estendeu a mão livre e Marina a segurou. Ficaram ali, os três, em silêncio, apenas sentindo o momento. Isabela murmurou, quase dormindo. A gente é uma família de verdade agora, né? Marina e Gabriel se entreolharam e sorriram. É sim, meu amor, uma família de verdade. Os meses seguintes foram de recuperação e adaptação. Isabela voltou para a escola, ainda fazendo acompanhamento médico regular, mas muito mais forte e animada. Gabriel continuou trabalhando na oficina, mas agora passava os finais de semana com Marina e Isabela. Às vezes, levava as duas para passeios no parque, outras vezes ficavam em casa assistindo filmes e comendo pipoca. Marina, aos poucos, foi se abrindo mais. Contou para Gabriel sobre o passado com Rafael, sobre as dificuldades que enfrentou sozinha, sobre os medos que ainda carregava. Gabriel ouvia tudo com paciência e nunca julgou. Apenas oferecia apoio e presença. E isso era tudo, o que Marina precisava. Um dia Marina chegou em casa depois do trabalho e encontrou Gabriel e Isabela na cozinha fazendo biscoitos. A cozinha estava toda bagunçada, com farinha espalhada pela bancada e as duas usando aventais improvisados. Marina parou na porta e apenas observou com o coração transbordando. Era uma cena simples, cotidiana, mas para ela significava tudo. Quando Gabriel percebeu que ela estava ali, sorriu. Chegou cedo. Marina deu de ombros. Consegui trocar de plantão e, pelo visto, vocês estão se divertindo sem mim. Isabela correu até ela e mostrou os biscoitos em formato de coração. A gente fez para você. Olha. Marina pegou um biscoito e deu uma mordida. Estava delicioso. Ou talvez fosse só o amor que tornava tudo mais gostoso. 2 meses depois, no dia do aniversário de Isabela, Marina e Gabriel organizaram uma festa no apartamento. Dessa vez, foi uma festa maior, com colegas da escola de Isabela, vizinhos e até alguns familiares distantes que Marina não via havia anos. Tias e primos que antes nunca apareciam, agora queriam marcar presença, provavelmente movidos pela curiosidade em conhecer o homem que havia doado medula para Isabela. Mas Marina barrou alguns na porta, com educação, mas com firmeza. Isabela não precisava de gente que só aparecia nos momentos bons. A festa foi linda. Havia balões coloridos por toda parte, um bolo de 3 andares com o tema de unicórnios e uma mesa cheia de doces e salgados. Isabela usava um vestido rosa e uma coroa de princesa que Gabriel havia dado de presente. Ela estava radiante, sorrindo, brincando com os amigos, como qualquer criança de 8 anos deveria estar. No meio da festa, Isabela pediu a atenção de todos. Subiu em uma cadeira com a ajuda de Gabriel e falou alto. Eu quero agradecer a todo mundo por estar aqui. Mas tem uma pessoa que eu preciso agradecer especialmente. Ela olhou para Gabriel, que estava parado ao lado de Marina. Gabriel, você não é só meu amigo. Você é meu herói. Você me salvou. E agora, eu quero que todo mundo saiba. Esse é o homem que vai cuidar da minha mãe. Esse é o meu Gabriel. A sala inteira aplaudiu. Marina sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Gabriel, meio sem graça com tanta atenção, apenas acenou para todos e ajudou Isabela a descer da cadeira. Depois da festa, quando todos já haviam ido embora, e Isabela estava dormindo no quarto, Marina e Gabriel ficaram na varanda conversando. A noite estava fresca, com uma brisa agradável que vinha da cidade. Gabriel. Marina começou. Eu preciso te dizer uma coisa. Ele se virou para ela, atento. O que foi? Marina respirou fundo, juntando coragem. Eu me apaixonei por você. Acho que já faz um tempo, mas eu tinha medo de admitir. Tinha medo de estragar tudo, de você ir embora, de me machucar de novo. Mas agora eu sei que esse medo não faz mais sentido, porque você é diferente. Você sempre foi diferente. Gabriel sentiu o coração acelerar.
Aproximou-se dela e segurou suas mãos. Eu também me apaixonei por você, Marina, desde o dia em que te vi na porta do apartamento, desesperada, segurando a Isabela. Eu vi sua força, sua coragem, seu amor incondicional. E eu soube que queria fazer parte disso. Queria fazer parte da vida de vocês. Marina sorriu com lágrimas nos olhos e Gabriel a beijou. Foi um beijo suave, cheio de ternura, de promessas, de futuro. Quando se separaram, ficaram ali abraçados, olhando para a cidade, sabendo que dali para frente não estariam mais sozinhos. Algumas semanas depois, Isabela tinha uma tarefa da escola: escrever uma redação sobre um herói. Ela não pensou duas vezes. Sentou-se na mesa da cozinha, pegou o caderno e começou a escrever. O título era O Herói que Não Usa Capa. Na redação, Isabela contou toda a história. Como conheceu Gabriel na escadaria, como ele se tornou amigo dela e da mãe, como ele a salvou doando medula óssea. Escreveu sobre a gentileza dele, sobre como ele nunca pediu nada em troca, sobre como ele transformou a vida delas. No final ela escreveu: um herói de verdade não precisa de capa ou superpoderes. Ele só precisa ter um coração grande e coragem para ajudar quando ninguém mais ajuda. Meu herói é o Gabriel. E eu tenho muita sorte de ter ele na minha vida. A professora Dona Silvia ficou tão emocionada com a redação que pediu permissão para ler em voz alta para a turma. Isabela concordou, orgulhosa. Quando Dona Silvia leu a redação, muitas crianças se emocionaram. E a história não parou por ali. A coordenadora da escola pediu para compartilhar a redação no site da escola. Depois uma mãe compartilhou nas redes sociais. E então, de repente, a história começou a viralizar. Páginas de notícias começaram a compartilhar. Jornais entraram em contato pedindo entrevistas e, em questão de dias, a história de Gabriel, Marina e Isabela estava sendo contada em todo o Brasil. Marina ficou sem saber como lidar com tanta atenção. Gabriel, sempre discreto, tentava evitar as câmeras. Mas Isabela estava radiante, adorava contar a história para quem quisesse ouvir. E, no fundo, Marina sabia que aquela história merecia ser contada. Porque era uma história de esperança, de amor, de segundas chances. Algumas semanas depois, uma emissora de televisão convidou a família para participar de um programa sobre histórias inspiradoras. Marina e Gabriel hesitaram, mas Isabela insistiu tanto que acabaram aceitando. No programa, contaram toda a história desde o começo. Isabela mostrou o ursinho com os adesivos de coração, falou sobre os bilhetes que escrevia para Gabriel e ele contou sobre a decisão de se tornar doador. Marina, pela primeira vez, falou abertamente sobre as dificuldades que enfrentou e sobre como Gabriel mudou tudo. O programa teve uma audiência enorme e gerou uma onda de cadastros no banco de doadores de medula em todo o país. Centenas de pessoas se cadastraram inspiradas pela história de Gabriel. E muitas dessas pessoas acabaram salvando vidas também. Mas para Marina, Gabriel e Isabela, o mais importante não era a fama ou o reconhecimento. Era o fato de que, finalmente, eles haviam encontrado o que sempre procuraram sem saber: uma família. 6 meses depois, Gabriel se mudou oficialmente para o apartamento de Marina e Isabela. Não foi uma decisão impulsiva. Conversaram muito antes, pensaram em todos os detalhes, se certificaram de que era o que todos queriam. E era. Isabela ficou tão feliz que fez um cartaz enorme escrito "Bem-vindo para casa" e colou na porta do quarto que agora seria de Gabriel. A vida dele seguiu com altos e baixos, como qualquer família tem. Mas agora eles enfrentavam tudo juntos. Marina não estava mais sozinha. Gabriel havia encontrado um propósito, e Isabela, aquela menininha que um dia pediu a um estranho que cuidasse de sua mãe, havia ganhado não apenas a vida de volta, mas também um pai de verdade. Um pai que escolheu estar ali, não porque era obrigado, mas porque queria. E em uma tarde de domingo, os 3 estavam na varanda de novo, olhando para São Paulo lá embaixo. Isabela estava no colo de Gabriel desenhando em um caderno. Marina estava ao lado deles, lendo um livro. E naquele silêncio confortável, naquele momento simples, eles sabiam que tinham tudo o que precisavam. Tinham um ao outro.
E isso era mais do que suficiente. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Gabriel e Isabela tenha tocado o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de amor, coragem e esperança, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram de que a bondade ainda existe neste mundo. Obrigado por estar aqui conosco. Te esperamos no próximo episódio.